Olá, nono ano, professora Juraci, passando para explicar para vocês o que nós vamos estar trabalhando nesse mês de junho, pessoal, tá? Nessa aula nós vamos aprofundar um pouquinho sobre raio-x, tá? Como nós iniciamos na aula anterior, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre aceleradores de partícula, tubo de TV, para ilustrar outros aparelhos, e assim como ocorre a produção do raio-x, né? Ocorre a aceleração dos portadores de cargas elétricas em campos elétricos intensos, tá? A formação de imagem das radiografias, tá? Por sua vez, será comparada ao processo da visão humana, certo? A professora colocou um texto aqui para vocês, tá? Que fala um pouquinho, né, sobre o raio-x, né? Os primeiros relatos científicos da existência do raio-x foram feitos por William, né, Conrad, esses nomes é tudo muito estranho, né? Em 1895, Röntgen trabalhava então com tubos de Cooker, certo? Tubos de vidro dentro dos quais ocorre aceleração de elétrons e raios catódicos. Isso aqui tudo vocês vão ver lá no primeiro ano do ensino médio. Guardadas devidas proporções, os tubos de Cook são como pequenos aceleradores de partícula, tá? Ao expor uma folha de papel tratada com platinocianeto de bário em frente ao tubo de Cook, Röntgen percebeu que o papel brilhava quando o aparelho era ligado. E essa transferência de energia é muito similar ao que acontece nos tubos de TV antigo. Os elétrons são acelerados partindo do fundo dos tubos em direção à tela e ao incidir na tela e ser freados, a energia cinética dos elétrons transforma-se em energia luminosa, certo? No tubo de Cook, usado por Röntgen, os elétrons incidiam na extremidades oposta do tubo com mais energia cinética que nas TV, havendo então energia suficiente para a produção do raio-x. Esses raios, oriundos do frenamento dos elétrons quando o choque com a parede de vidro do tubo é que proviam a fluorescência do platinocianeto de bário. Foi ao presenciar essa transferência de energia misteriosa que Röntgen denominou estes raios de raio-x, certo? Isso aí é só um pouquinho para vocês entenderem, tá? Sobre essa parte aqui que a professora falou da descoberta do raio-x, certo? Aqui a TV antiga, aquelas TV de tubo, tá? É diferente dessas nossas de agora, né, gente? Que é de plasma, que é igual nós falamos na aula passada, que nós falamos sobre o o quarto estado da matéria, que é o plasma, né? E esse aqui é o tubo de Coker, né, desligado em cima e ligado fluorescente embaixo, certo? E a ampola de geração de corrente elétrica, que liberada no cátodo, acelerada e freada no ânodo, tem sua energia cinética transformada nas ondas de raio-x, certo? Voltando, nós vamos falar, gente, sobre a visão de raio-x do super-herói. É possível? É possível um super-herói ter, assim, visão de raio-x como super-homem, tá? E fazer enxergar até os ossinhos da pessoa, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? A concepção da visão de raio-x do super-homem é muito similar à noção grega do processo de visão. Os gregos acreditavam que os objetos eram iluminados por nossos olhos. Então, ao mirar um objeto, ele ficaria visivelmente porque era iluminado a partir de uma emissão proveniente dos olhos do observador, no caso aqui do super-homem. Tá? Embora seja uma noção equivocada, facilmente demonstrável, bastando olhar para as coisas, né, em um ambiente escuro, tá? A noção correta aceita atualmente também não é totalmente intuitiva. Qualquer transferência de informação pressupõe que haja um emissor conectado a um receptor através de algum canal de comunicação. No caso do processo da visão, enxergamos fonte de luz, objeto que emite luz própria, tá? Fontes primárias ou luminosas. O que reflete luz, fontes secundárias ou iluminada, quando esta luz é recebida por nossos olhos. Um super-herói até poderia emitir o raio-x dos seus olhos,
mas não veria o esqueleto das pessoas, tá? Que olhassem, pois para isso precisaria receber o raio-x em seus olhos ou qualquer outro receptor em seu corpo, tá? Então, não há possibilidade do super-homem enxergar as pessoas, tá? Dessa forma aqui, tá? Vamos lá investigar a necessidade de um receptor que haja transformação de imagem. Vamos fazer um experimento utilizando a luz de aparelhos de laser, para qual seus próprios olhos servirão de receptores. Vamos lá, você vai pegar, tá? Um aparelhinho desse aqui, tá? Apontar o feixe de luz para a parede, toma muito cuidado para não colocar nos olhos de quem quer que seja, tá? Porque isso aí pode acabar prejudicando as suas vistas, tá? Porque vemos a bolinha, aí a pergunta vem, por que vemos a bolinha do laser na parede, mas não vemos nada entre o aparelho emissor e a parede? Ou seja, o caminho percorrido pelo laser, tá? Você vê a bolinha, né? Mas não vê a luz que vai até ele. Por que é que apenas enxergamos o laser na parede, mas não o caminho percorrido? A luz do laser ali também esta não é visível por nós. Então, qual a diferença entre a luz que propaga no ar e a luz que incide na parede? Vamos continuar. Agora, você vai tentar responder essas perguntas que a professora colocou nesse primeiro momento. Continuando com o laser olhando para ligado, colocando na parede, tá? Mantendo o laser ligado, esborrife água no caminho do laser. O caminho, gente, é esse aqui. Nesse caminho do laser, você vai esborrifar a água com o esborrifador, tá, gente? Você vai perceber que enxerga o laser após borrifar a água no caminho entre o aparelho e a parede. Porque a água nos permite ver o laser, mas não vemos o laser onde não há água. A resposta a essas perguntas não é muito rebuscada, né? Então, ó, você vai esborrifar a água no caminho do laser, aqui já tem um exemplo, você vai perceber a luz, tá? A professora fez questão de colocar aqui, tá? Aí, por que a água nos permite ver o laser? Mas não vemos o laser onde não há água? Se você olhar aqui, né, não tinha o laser, tá? E aí, você jogou, você percebeu a luz aqui, tá? Aí, ó, a resposta a essas perguntas não é muito rebuscada, mas é pouco intuitiva. Não enxergamos luz, né? Mas sim fonte de luz. Quando nos apontamos o laser para a parede, o que enxergamos não é o laser, mas a parede iluminada pelo laser, tá? A parede reflete a luz do laser na direção de nossos olhos e ao receber essa luz proveniente da parede, enxergamos a parede, tá? Da mesma forma, quando borrifamos a água, o que enxergamos são as gotículas de água iluminadas pelo laser, tá? As gotículas iluminadas funcionam como fonte de luz para os nossos olhos, de modo que vemos as gotículas e não a luz do laser. Certo, pessoal? Tá? Agora, gente, ilustre esquematicamente com um desenho o que aconteceu em ambas experiências, representando o laser, parede, gotículas, raio de luz que incide em nossos olhos e participa da formação das imagens pelo nosso cérebro. Na primeira experiência, esses raios devem provir do ponto de incidência do laser na parede. E na segunda experiência, os raios devem provir das gotículas borrifadas no caminho do laser. A professora já colocou os desenhos aqui, você só vai reproduzir se você vai fazer a experiência e vai colocar ele na prática e vai reproduzir através de desenho aqui, tá? Vamos continuar. Voltando ao herói lá do super-homem, aqui, tá? Voltando a ele, tá? Vamos falar sobre a penetrabilidade do raio-x. Se o raio-x atravessa tecidos mole, por que é que retornam aos olhos dos heróis? Se o raio atravessa o corpo da pessoa ou dos objetos irradiado e, portanto, não retorna, como é possível o herói recebê-los de volta, né? Então, nós temos aqui a sistematização. A professora colocou um textinho aqui embaixo para vocês lerem para entender, tá?
O canto inferior do esquerdo, tá? Você vai ler o texto, tá? E vai tentar entender como funciona o raio-x, tá, gente? Agora que sabe sobre como funciona o raio-x, vamos lá. Faça uma história em quadrinho onde envolva super-heróis, o meio ambiente e o raio laser, tá? Vamos lá trabalhar com o super-homem, tá, gente? E o tema é Defendendo a Nossa Terra contra a Destruição. Essa história em quadrinho, gente, ela vale 5 pontos nessa atividade, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? E a professora vai aguardar as atividades de vocês, certo? Muito bem, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus.